Bom dia Brasil, bom dia Ceará, bom dia vocês que me acompanham aí de outro estado, de outra cidade. Nós estamos em uma série de lives especiais, uma série de lives voltadas para você, mulher, você que é mãe, você que deseja edificar a sua casa, ser uma mulher, uma mãe segundo o coração de Deus. Na live de ontem nós falamos sobre o trabalho santificado. Na live de hoje nós vamos fazer um mergulho profundo para reavivar a nossa vocação de mãe, o nosso chamado de mãe, que tantas vezes fica ali escondida em meio ao cansaço, em meio às dificuldades do dia a dia. Então hoje essa live é para você que deseja ser uma mãe segundo o coração de Deus. Eu sou Catarina de Sena, sou mãe de 4, sou esposa do Roberto, também sou médica e nesta live eu vou mergulhar com você para reavivarmos juntas a nossa vocação, o nosso chamado a ser mãe segundo o coração de Deus. Eu lhe convido a encaminhar esta live para outra mãe, para outra mulher que também deseja ser mãe, Por toda a minha vida eu desejei ser mãe, eu ansiei, pela maternidade, desde pequena, quando eu brincava ali de boneca, brincava de casinha, esse desejo forte de me doar pela família. Desde muito cedo eu tinha como o maior ideal de vida a família, a maternidade e viver conforme o coração de Deus, com olhos voltados para o céu, com olhos desejosos de conduzir toda a família para o céu. Esse é o nosso maior propósito, esse é o nosso desejo último, Então, eu sei que na nossa maternidade nós enfrentamos tantos desafios de diversas naturezas, Desafios na gravidez, dificuldades para engravidar, ou mesmo mulheres que passam por abortamentos, Aquelas mulheres que têm dificuldades no parto, dificuldades na amamentação, mulheres que têm dificuldade na introdução alimentar, na primeira alimentação dos seus filhos, mulheres que têm dificuldades com a educação dos filhos. Então, eu sempre fui relutante em falar muito sobre a maternidade. Por quê? Porque eu toco diariamente na minha humanidade como mãe. Mas nós queremos, através dessa live de hoje, crescermos como vocacionadas à maternidade, crescermos como mulheres dispostas a viver essa vocação segundo o coração de Deus, viver esta vocação à maternidade com todo o empenho, com todo amor, fazendo o que precisa ser feito, não é verdade? Para nós educarmos, criarmos bem os nossos filhos, sermos estas mulheres que conduzem a família para o céu. Portanto, chame outra pessoa, que nós estamos agora no começo da live, então nós vamos fazer oração, nós vamos meditar na passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. E enquanto eu me preparava para esta live de hoje, eu me perguntava, Senhor, o que é que eu posso falar para estas mulheres, para você que me acompanha? O que nós precisamos ouvir nesse início de jornada, nesse início de lives dedicadas à maternidade, a você que deseja ser uma mãe conforme o coração de Deus. E isso respinga no seu matrimônio, respinga no seu ser profissional. Tantas mulheres hoje que, como eu, um dia senti esse desejo ardente de cuidar dos filhos de forma próxima,
por muito tempo, por aproximadamente 10 anos, eu exerci a medicina completa, né, ali trabalhando como médica nos plantões, e desejava ardentemente viver de forma próxima o cuidado com os filhos. Então, talvez esse seja um desejo para você. E é tempo de fortalecer essa missão, essa vocação, esse chamado à maternidade. É tempo de fortalecer. Você que é mulher, que é mãe e deseja revigorar as suas forças de mãe, deseja se doar com amor e não trazendo a maternidade como um peso, como uma carga negativa, não, mas modelando em você essa mãe conforme o coração de Deus, modelando no seu dia a dia, modelando na educação dos filhos, no cuidado com os filhos. Outro dia eu fui me confessar com o padre, né? E aí eu falava das minhas dificuldades de ser mãe, de ser firme, né? De trazer os filhos para perto, de comandar de fato a educação dos meninos, né? E eu falava disso, que parece que o mundo quer engolir, né? Através das redes sociais, né? À medida que nossos filhos vão tendo contato, parece que o mundo quer engolir a santidade em família pela qual nós lutamos tanto. E aí eu dizia, será que até que ponto vale a pena eu ser tão firme na educação do Nicolas, da Alice? Até que ponto vale a pena segurar ali mais as telas? Até que ponto? E ele me falou uma coisa que eu não consigo esquecer, né? Ele me falou assim: quem vai prestar conta dos seus filhos quando você chegar lá diante de Deus é você. Quem vai prestar conta não é a avó, não são as tias, não são os tios, não são os professores da escola, não é a babá, não é o cuidador, não. Quem vai prestar conta dos seus filhos é você, Catarina. E aquilo até hoje ressoa nos meus ouvidos, né? E sem dúvidas, se não for Deus, para nos capacitar, a nossa humanidade como mulher toma de conta. O cansaço se traduz em comportamento ríspido, na falta de paciência. Deixa eu só ver se aqui tem algum controle. Tem não. E a nossa humanidade começa a tomar conta da situação toda. Portanto, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos investir numa vida de oração para que a mulher, a mãe, segundo o coração de Deus, possa ser formada em nós. Não vamos desistir de nós mesmas, mas ao contrário, vamos lutar por essa santidade, vamos investir tempo, energia, estudo nesta santidade. Eu quero, Senhor, hoje ser uma mãe conforme o coração, o teu coração. Eu quero ser modelada, Senhor. E nesse começo de live nós já pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Ontem foi o dia da Assunção de Nossa Senhora, né? O Papa rezou o Ângelus. Eu sou consagrada a Nossa Senhora, uso o escapulário de Nossa Senhora. Então, se preciso for, nós entraremos neste molde que é a Virgem Maria. Eu já começo essa live, né, essa oração, clamando o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém.
A palavra que eu trago hoje para renovar a nossa vocação de mãe está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu sou como bronze que soa ou como símbolo que retine, que incomoda. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não é orgulhoso, o amor não é arrogante, não é escandaloso, não busca os próprios interesses, não se irrita o amor, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial e a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que eu me tornei homem, mulher, eu eliminei as coisas de criança. Hoje nós vemos como por um espelho, confusamente. Mas não veremos, mas então veremos face a face. Hoje eu conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e o amor, as três. Porém, o amor é o maior deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui o Senhor vem despertar em nós este amor. Porque tantas vezes nós nos preocupamos com inúmeras coisas, a ponto de esquecer o amor pelos nossos filhos. Tantas vezes nós nos preocupamos com o trabalho e aquilo vai mexendo com a nossa mente, né? Vamos nos preocupando e ocupando demasiadamente com os afazeres domésticos, com tudo que nós temos o que fazer, né? Temos que fazer, e aquilo vai nos ocupando tanto a mente que a gente deixa o amor que nós temos por aquelas crianças, por aqueles filhos de lado. Eu não sei se é assim que acontece com você. E aí quando você vê, você está impaciente, cheia de irritabilidade, o cansaço toma conta, a cruz fica pesada demais acordar cedo, pesado demais, né? Os cuidados que nós devemos ter com a criança, ensinar, né? A parte educativa, a parte de alfabetização, de escolarização, fica tudo muito cansativo, porque nós nos preocupamos tanto, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu investisse toda a minha vida no estudo profissional, como eu fiz, investi toda a minha vida para estudar, para ser médica, para fazer residência médica, para fazer mestrado, investi toda a minha vida. Ainda que eu fizesse tudo isso, se eu não tiver amor pelos meus filhos, de nada vale toda a nossa formação profissional. Hoje nós somos formadas para o mercado de trabalho. Hoje, né, eu falo hoje, mas
nas duas últimas gerações, né? Até na geração da nossa avó, né? A avó dos nossos filhos, foi formada, nós fomos formadas para sermos grandes profissionais, para sermos independentes, né? Para termos ali funcionários em casa, para cuidar das tarefas domésticas e sairmos para trabalhar. Mas ainda que eu tenha tudo isso, que eu tenha toda esta formação profissional, se eu não me derramar em amor pelos meus filhos, seja na hora quando eu chego do trabalho, seja no final de semana, seja você que cuida integralmente dos filhos como eu, se eu não tiver amor por esta vocação que o Senhor me chama, de nada vale. De nada vale os melhores salários, de nada vale negócios prósperos, de nada vale os nossos currículos, se nós não tivermos amor, se nós não investimos esse amor, essa dedicação, que se traduz em forma de tempo, né? Tempo. Muitas vezes, hoje eu tenho tempo em quantidade com os meus filhos, mas por um tempo eu não tinha esta disponibilidade toda. Então eu precisava recorrer ao tempo de qualidade. E se nós não tivermos o pouco tempo de qualidade, de nada vale. Então, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha essa inteligência, essa ciência, ainda que eu tenha inteligência espiritual, falando a linguagem dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como o bronze que ressoa ou como o símbolo que retine, né? Aquela coisa que retine, incomoda, né? Incomoda, não vale de nada. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, né? De falar palavras de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu conheça toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, ainda que nós sejamos mulheres de fé, se essa fé não se traduz no dia a dia em atos de amor pela nossa família, de nada vale essa fé. Ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Senhor, vinde em socorro da nossa humanidade. Vinde em socorro, Senhor, durante todos os momentos que ao longo da nossa história como mãe, nós não tivemos o amor, nós não fizemos aqueles atos, né, aqueles cuidados para com os nossos filhos com amor. Vinde em nosso socorro, Senhor, durante todos os momentos em que nós murmuramos muito mais do que nos doamos com amor. Senhor, venha em nosso socorro, e nos transforma, nos transfigura em mães segundo o coração de Deus, em mulheres segundo o coração de Deus, mulheres que se doam. Hoje, eu postei lá nos meus stories, né? Tomei banho, lavei o cabelo, só passei um batom e ali eu fui, né? Me doar às crianças, cuidar de Nicolas, cuidar de Alice, amamentar. Nós somos chamadas dentro da nossa casa a sermos como velas que queimam em cima do altar. Sermos como velas. E quanto mais nós evitamos nos consumir ali, naquele dia a dia, mais nós temos dificuldades em viver bem a nossa vocação de mãe. Quanto mais eu quero me poupar, como aquela palavra que diz, aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida vai ganhá-la, né? Quanto mais eu quero me poupar, eu evito me doar, né? Claro que nós precisamos de ajuda, sim, mas é uma sensação interior, né? Não, eu tenho repulsa de cuidar disso, e quanto mais eu quero descansar,
mais eu me frustro. Sabe, todos os dias depois do almoço, eu quero descansar, eu quero dormir, eu quero repousar ali 10, 20 minutos que seja. Meu corpo pede e eu quero. Mas quanto mais eu desejo isso, parece que os meninos sentem e aí começam a brincar, a falar alto, a gritar, a chorar. E aí eu fico revoltada, frustrada tantas vezes, né? Fico indignada. Como que eu não mereço ter esse momento de repouso depois do almoço, né? E Deus fala muito forte ao meu coração esta palavra, né? Quanto mais eu quero me poupar, salvar a minha vida, né? Descansar, enfim, mais eu me frustro como mãe, mais eu tenho dificuldade de ser uma mãe segundo o coração de Deus, de viver bem a minha vocação, o meu chamado como mãe. Portanto, né, que hoje você também desperte para isso, né? Quanto mais eu quero salvar minha vida, mais eu vou me frustrar. Ao passo que se eu aceito e me dou com alegria na maternidade, dentro de casa, aos meus filhos, mas eu encontro a verdadeira realização, a verdadeira alegria. Mas eu sou feliz. E aqui nós queremos nos encontrar com a felicidade. Nós queremos ser felizes dentro da nossa família, não é verdade? Então, ainda que eu tivesse toda a fé, né, sendo uma mulher de fé, se eu não tenho amor, de nada vale. Muitas vezes nós precisamos nos confessar. Por quê? Porque houve atos que nós não fizemos com amor. E aí nós levamos estes atos para o sacramento da confissão, para que Deus nos lave e nos purifique. Quanto mais você enxerga na sua vida onde que você pode melhorar, o que você pode fazer para ser uma mãe melhor, para ser uma esposa melhor, para ser uma mulher conforme o coração de Deus, quanto mais você enxerga isso, né, você vai levando para o sacramento da confissão e o padre vai absorvendo e você vai limpando a sua alma e vai aparecendo, né, as micro sujeiras da nossa alma e você vai limpando, confissão atrás de confissão, uma após a outra, e você vai lavando a sua alma para viver bem a sua vocação, o seu chamado a ser mãe. É a verdadeira realização da mulher, é viver bem o chamado à maternidade, esse chamado que foi Deus que colocou no nosso coração, né? Tantas vezes não é fácil, é difícil, porque a nossa humanidade grita. Nós queremos descansar, nós queremos dormir mais um pouco, queremos ter um momento de sossego, queremos ter um momento de paz, jantar sozinha, ali, sem perturbação. Quanto mais nós queremos salvar a nossa vida, mais nós vamos ter dificuldades de viver esta maternidade segundo o coração de Deus. O amor é paciente, o amor é bondoso. Acorda, geração de mulheres, como nós esquecemos desta palavra no nosso dia a dia. O amor é paciente. Se nós amamos os nossos filhos, o amor é paciente. Nós amamos os nossos filhos. Não existe essa mãe que não ame o seu filho, e ainda que exista, Deus ama muito mais, né? Ainda que uma mãe esqueça o seu filho, Deus jamais esquecerá, mas o amor é paciente. Nós amamos os nossos filhos. Que o Senhor nos capacite hoje a sermos mãe, segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Que a paciência inunde o nosso ser. A paciência na hora que o nosso filho desafia. Parece que o teu filho lhe desafia, lhe retira de dentro da sua humanidade.
Vem para fora desta humanidade impaciente. Vem para fora. A cada dia, né, diante de tantas situações do dia a dia, da maternidade, parece que eles arrancam de nós a humanidade e nos convoca à santidade. Nos convoca. Eu preciso, minha mãe, que você seja paciente. Eu preciso, minha mãe, que a senhora seja uma mulher virtuosa. Como que nós queremos educar bem os nossos filhos, passar bem a noção sobre as virtudes, se nós somos as mais imperfeitas? Como nós precisamos viver primeiro em nós as virtudes para depois ensinar. E às vezes nem é preciso ensinar com palavras, e sim com o exemplo. Com o exemplo. O amor é bondoso. Hoje, que se levante aqui nesta live, mães bondosas. Eu sei que você é mãe e que você já é boa para os seus filhos. Eu sei disso. Mas que a bondade transborde em você. Que a bondade transborde em nós, dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Que esta bondade se traduza em atos de serviço na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do passeio em família, nos menores atos, né? Quando eu vou ali colocar o cinto de segurança no meu filho, que eu posso fazer de forma bondosa ou eu posso ser ríspida? Eu posso fazer aquele ato com um coração bom, com um olhar bom, com um sorriso nos lábios, mas eu também posso ser ignorante, arrogante, fazer com mau gosto, né? Às 4:30 da manhã, quando a Alice acorda, eu posso murmurar: ai, como eu queria dormir mais. Ou eu posso levantar silenciosamente, engolindo o cansaço, engolindo aquele sentimento, o sono, engolindo, né, aquela minha humanidade e dizer: minha filha, eu vou cuidar de você, eu vou lhe amamentar, eu vou oferecer mama, eu vou trocar fralda, eu vou brincar com você, eu vou dar o seu café da manhã, fazer o que é preciso. Com um olhar de amor para com os nossos filhos, com um olhar caridoso, né? Com um olhar bondoso, que caia por terra agora a arrogância. Não tem inveja. Há tantas mães que têm inveja dos filhos, né? O amor do pai com o filho, ou o filho cresce profissionalmente e a mãe ali tem inveja. É uma realidade palpável. Eu ainda não sou solteira. Eu ainda sou solteira, mas já oro pelo meu futuro esposo e pelos filhos que teremos. Muito bem, Adila Macedo, é isso mesmo. Lembro-me perfeitamente quando eu era solteira, ali por volta dos meus 30, 31 anos. Sonhei minha vida inteira em ser mãe e eu orava pelo futuro esposo, né? Chega um ponto que a gente parece que até perde as esperanças de encontrar este José, mas Deus tem um homem especial para você, né? Você que deseja construir uma família verdadeiramente cristã, Deus tem uma pessoa especial para você, não duvide disso. Eu sou a prova viva de que isso é possível. Eu casei aos 32 anos de idade. Tive o meu primeiro filho aos 34 anos de idade. Então foi um processo todo demorado. Mas eu creio, Senhor. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, o amor não tem inveja. O amor não é orgulhoso. Não é arrogante. Quantas vezes nós somos orgulhosas no tratamento ali com os nossos filhos? Ele faz algo que nos irrita e parece que a gente quer, né, mesmo é brigar, é contrariar, é bater de frente, como que
Não, eu não posso deixar essa situação por menos, né? Eu não posso passar por cima deste erro, né? Eu preciso me impor, eu preciso brigar, eu preciso gritar. E o amor não é orgulhoso, né? Sim, perdoe o seu filho, se assim necessário for. Perdoe esta criança, perdoe. Vamos deixar para trás o orgulho que nos distancia da maternidade segundo o coração de Deus. O amor não é arrogante, não é arrogante. Crava dentro do seu coração esta passagem, esta frase. O amor não é arrogante, Catarina. O amor não é arrogante nas palavras. O amor não é autoritário. Não é autoritário. Vem, Senhor, em nosso socorro e transforma-nos em mães segundo o teu coração. Este final de semana eu participei de um velório de uma pessoa aqui da família e ela foi uma excelente mãe de 3 filhos, né? Uma mãe extremamente dedicada e eu olhava para aquela situação, meu Deus, a qualquer momento pode ser eu, né? A ser chamada aí para outra vida. E o que é que eu vou deixar para os meus filhos? É uma mãe arrogante, autoritária ou é uma mãe bondosa? Ou é uma mãe que se doa? Então, eu pensava muito, refletia muito nisso e até fazia ruminação, né, dessa passagem. O amor não é arrogante. Eu não quero ser essa mãe arrogante. Eu decido me colocar no caminho da santidade, dessa mãe que busca mesmo fazer tudo conforme o coração de Deus. Não vamos, minhas irmãs, desistir da santidade na nossa vida, né? Você, mulher, é chamada à santidade, inclusive aí na sua maternidade. Sermos mães segundo o coração de Deus. Não é arrogante, não é escandaloso né, quando a gente grita, né, grita, faz o escândalo, faz aquela teatralização, né, muita, faz um auê diante de uma situação. O amor não é escandaloso, não busca os seus próprios interesses, porque muitas vezes eu tenho interesse em colocar para fora toda a minha ira, todo o meu rancor, né? Toda a minha insatisfação. E aí você já não educa mais o seu filho. Você vomita sobre ele ira, raiva, palavras malditas, quando muitas vezes chega a bater fisicamente. Então, o amor não busca os seus próprios interesses, né? Não busca esse interesse em fazer justiça a qualquer custo, né? Eu vou fazer justiça agora e é do meu modo e isso está errado, e aí você extrapola no limite e se torna distante desse modelo de mãe segundo o coração de Deus que eu trago aqui como Nossa Senhora. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo espera, tudo crê, tudo desculpa, tudo suporta. Gente, quando eu era adolescente, eu dei muito trabalho à minha mãe. Eu fui uma adolescente, digamos que rebelde. Uma adolescente que gostava de ir para festas, gostava, enfim, tudo que um adolescente, né, vai descobrindo o mundo, faz. Então, eu me considero que eu fui uma adolescente rebelde, né? Uma adolescente que dei muito trabalho à minha mãe. E eu acho que ela, olhando assim, ela poderia pensar, não, essa menina vai ser uma menina do mundo, né? Vai ser do mundo. Mas, durante muito tempo da minha vida, eu trilhei os caminhos de Deus, né? Buscando os caminhos, buscando a missa diária, a palavra de Deus, estudo bíblico, me consagrei a Nossa Senhora. Até hoje, né? Apesar de todas as imperfeições que nós temos, nós podemos buscar um caminho de santidade.
Nós somos chamadas a viver esse caminho de santidade. Portanto, eu acho que minha mãe tinha tudo para perder as esperanças em mim, né? Perder as esperanças mesmo. Mas não é que ela casou, não é que teve filho, não é que virou mãe, né? Assim, se emendou na vida, né? Não foi aquela pessoa que se perdeu na vida, né? Assim eu me considero, né? Apesar de todos os meus pecados e defeitos, eu busco esse caminho de santidade. Então, o amor tudo desculpa, tudo crê. Não desista de acreditar nos seus filhos. Acredite em todas as potencialidades do seu filho. Eu contei essa história para lhe despertar. Olhe para o seu filho e acredite nele, que Deus tem um chamado especial para ele, para o seu filho, os seus filhos. Deus tem uma vocação especial para eles. Olhe para comportamentos rebeldes e acredite nele, que ele vai melhorar muito mais, que ele vai crescer, que ele vai virar gente, que ele vai ter um bom emprego, vai ser uma pessoa honesta, digna, um homem, uma mulher de Deus. Jamais desista dos seus filhos, de acreditar neles, né? De dar credibilidade. Esperar, né? Você que é mãe de adolescente que enfrenta alguma dificuldade, esse é o amor que tudo espera. Eu espero, meu filho, que você vai se converter, que você vai caminhar nos caminhos de Deus, igual a Santa Mônica, que passou a vida inteira orando pela conversão de Santo Agostinho e ele tornou-se santo, né? Santa Mônica é um exemplo de mãe conforme o coração de Deus. Esta mãe que não desiste de rezar pelo filho, de acreditar na conversão do filho, né? Então, este é o amor de mãe, né? Mãe segundo o coração de Deus, que nós somos chamadas a viver hoje. Uma mãe que tudo suporta o parto, suporta a gravidez que é cansativa, suporta a amamentação, suporta as dificuldades de introdução alimentar, suporta algum problema de saúde. Mãe que tudo suporta, porque o verdadeiro amor tudo suporta. O amor jamais acabará. Tudo passará. Tudo passará. Hoje, a minha profissão, a atuação como médica, passou, mas o amor pelos meus filhos, não. É hoje que eu sou chamada a me doar ainda mais. E você também é chamada a se doar ainda mais. Quando você chega em casa do trabalho, se doe ainda mais. Sente no chão, se for preciso, brinque no chão, converse, leve seus filhos para passear. Invista tempo, não desista dos seus filhos, deixando-os ali abandonados diante de celulares, né, em excesso, né, tempo em excesso. Não deixe ele ali, não abandone essa vocação, não abandone esta missão que é sua, essa missão de educar, mas ao contrário, agarre a sua vocação com unhas e dentes. Que o Senhor hoje possa nos revigorar, nos fazer ressurgir em nós novamente esse desejo pela vocação de mãe que se doa, de mãe que não desanima diante das dificuldades, de mãe que é cansativo uma gravidez? Mas eu quero. Por quê? Porque o bem que dali surge, né, o fruto de uma gravidez, é um bem eterno, não é verdade? E o que é que nós poderíamos ter de mais valioso nesta vida? O que é que nós poderíamos ter de maior felicidade nesta vida, minhas irmãs, se não a graça de ter uma família, de ter filhos? Que bens, que felicidade pode ser maior nesta terra do que ter esses filhos, estas crianças em casa? Então, que hoje nessa live, que o Senhor possa dissipar, com a ajuda do nosso anjo da guarda, que possa ser dissipado do nosso coração todo o cansaço e a murmuração que nós trazemos conosco
devido à maternidade, né? Que nós olhemos, desviemos o nosso olhar da atividade cansativa, dos desafios do mundo de hoje e passemos a enxergar, a olhar a graça de Deus, a felicidade que há naqueles filhos, no cuidado com aqueles filhos, né? Naquela pessoa que se doa. E é você que está sendo chamada hoje a se doar por amor aos seus filhos, à sua família, a ser uma mãe conforme o coração de Deus. Seremos formadas ao longo destes dias de lives, sempre com uma temática nova, né? Uma maternidade segundo o coração de Deus. Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa live, se essa live mexeu com você, o que é que você sentiu, se Deus falou ao seu coração, né, através dessas palavras, que está a palavra de Coríntios, capítulo 13, né? Escreva aqui o que é que você achou, como que Deus falou, como que essa live lhe ajudou, né? E vamos adiante, né? Amanhã, às 11 horas, eu terei uma consulta médica, então eu falarei, né, qual que vai ser o horário da nossa live. Mas ao longo dessas 2 semanas, até o dia 31 de agosto, nós teremos lives diárias, né? Todos os dias, às 11 horas da manhã, exceto amanhã que eu terei que ir ao médico, tá certo? Que palavras lindas! Louvo a Deus pelo seu sim, à vida e à maternidade. Muito obrigada, Adela. E eu convido você a fazer um print, né, dessa live, compartilhar aí no seu perfil. Vamos despertar outras mulheres que querem viver a maternidade conforme o coração de Deus. Mulheres que querem ser modeladas segundo o exemplo da Virgem Maria. Porque nós, por mais que nós tivermos, por mais que nós ao longo da nossa história estudamos tantos assuntos, né, profissionais, mas nós não tivemos uma formação para a maternidade, não é verdade? Não tivemos. Eu mesma estudo com outras mães aqui no Instagram, né, a Olinda, a Cássia, eu mesma aprendo muito com elas. Então nós não tivemos essa formação na nossa vida, né? Ali quando criança brincamos de boneca e tal, mas nós não fomos formadas para abraçar esta vocação, com forças para ser uma melhor mãe. Samara, que alegria tê-la aqui, minha irmã, um grande abraço para você. Então, faça um print, encaminhe essa live para outras mães, né, que precisam viver essa maternidade com amor, viver essa maternidade de forma mais leve, de forma segundo o coração de Deus mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Amanhã nós nos encontraremos, eu vou falar nos stories o horário da nossa live amanhã, provavelmente será à noite. E com muita alegria vamos continuar nessa jornada, né? Serão aqui, começou ontem e vai até o dia 31 de agosto, né? Em que nós vamos ter esse aprofundamento na maternidade, de sermos mulheres de Deus, mães conforme o coração de Deus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.